Bom, sem mais delongas, a gente tem a segunda talk aqui com o Emery e a Malu falando um pouco mais sobre a nossa infra de dados. Eu vi que tem várias perguntas, várias perguntas perguntando sobre como é que, o que acontece dentro, quanta quantidade de dados que a gente roda, tecnologia e tudo mais. Então, deixa aí na mão de vocês para dar essa apresentação. Valeu, pessoal. O que o pessoal estava comentando agora, falou sobre tecnologia, a Tabata deu um exemplo muito legal sobre como que a gente consegue integrar, digamos assim, né, todas as pessoas dos times e tal, como que seria mais ou menos a responsabilidade de cada pessoa. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a nossa infraestrutura de dados. Essa infraestrutura de dados, ela é justamente onde todas essas áreas, seja Analytics Engineer, seja Data Science, Machine Learning Engineer, é justamente onde eles vão atuar e trabalhar. Então, ela é bem horizontal e ela vai permeando todas essas áreas, tá? E aí, só para vocês terem uma noção do tamanho da nossa infraestrutura de dados hoje, do começo de 2021 para cá, até hoje, a gente já chegou a ler mais de 2,5 petabytes. Vamos dar uma olhada no tamanho, né, na dimensão da nossa infraestrutura de dados, tá? Do começo do ano para cá, para vocês terem uma noção, a gente chegou a ler mais de 2,5 petabytes de dados já. E no quesito de leitura já foram mais de 900 terabytes de dados. Isso só 2021 para cá, tá? Então, só para vocês terem uma noção. E aí, claro, muito natural, que surge a pergunta de como que a gente é capaz de processar tantos dados assim, tá? Como que a gente consegue manter essa coesão entre as equipes, como que a gente consegue garantir que as pessoas estão fazendo da forma certa, estão tendo conhecimento do que é necessário para atuar nisso, né? A gente viu lá que a gente usa, por exemplo, algumas ferramentas que não são tão comuns no mercado, né? O Scala, o Clojure, uma série de outras ferramentas. A gente viu também que a gente não espera que as pessoas já entrem no Nubank sabendo disso, por exemplo, então como que a gente consegue fazer isso, né? Para a gente poder responder essa pergunta daqui, a gente tem que dar uma volta aí no Nubank para entender lá no comecinho quais foram as filosofias e as decisões que trouxeram a gente até esse momento que a gente vive hoje, né? Que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, no Nubank, ao contrário de ter uma abordagem monolítica, por exemplo, que seria um único repositório, um único lugar que você teria quase que toda o codebase do Nubank, então todo o código do Nubank ficaria lá, a gente tem, na verdade, uma abordagem de microserviços. Então, todo esse código, digamos assim, que gera o Nubank, por assim dizer, ele fica separado em pequenos pedacinhos. Esses pedacinhos é o que a gente chama de microserviço. Cada microserviço desse, ele tem uma responsabilidade limitada. Então, ele não ele não tem que se preocupar em cuidar de coisas que deveriam ser responsabilidade, por exemplo, de outro microserviço e alguma outra coisa nesse sentido. Então, por exemplo, quando você for só para dar um exemplo, né? Quando você for fazer uma transação, por exemplo, no Nubank, você não vai estar se comunicando com apenas um microserviço. O que vai estar acontecendo ali, por debaixo do pano, é que esses microserviços, vários deles, eles vão se comunicar para conseguir executar a operação que você está fazendo ali no final do dia, tá? Então, quando você faz uma transação, na verdade, você está se comunicando com vários microserviços. Esses microserviços também se comunicam entre si para poder executar. A vantagem que isso tem é que agora a gente tem, primeiro, são códigos mais enxutos, que eles são mais focados em fazer uma coisa bem feita, por assim dizer, e são códigos que ficam sobre a responsabilidade de equipes muito menores, que agora você não precisa mais ter um codebase gigante com uma equipe enorme para cuidar disso, né? Então é muito mais fácil de gerenciar também a nível de pessoas, né? E da equipe entender. Então, cada microserviço desse, que eles são isolados, né, isoladamente, ele tem um banco de dados próprio, tá? Esse banco de dados é uma tecnologia que a gente chama de Datomic, tá? O que é legal do Datomic? Por que a gente usa o Datomic? Dado o contexto da gente de serviços financeiros, instituição de pagamento, instituição financeira, o Datomic ele permite que, por exemplo, trazendo de volta aquele exemplo lá da transação, quando você faz uma transação e você precisa cancelar, por exemplo, a gente não apaga aquela informação do nosso banco de dados. A gente, na verdade, adiciona uma nova transação que informa que a operação anterior foi cancelada, por exemplo. Então, a gente faz um cancelamento.
dessa operação. Isso é muito fácil de fazer dentro do Datomic, tá? Então, isso é uma das features que acaba puxando mais a gente para usar isso daí, tá? Fora alguns outros paradigmas que o Datomic oferece também que fazem sentido para a gente trazer para o contexto do Nubank. E a nível de linguagem de programação, vocês devem ter ouvido já falar em Clojure, né? O pessoal estava comentando, os microserviços são feitos em Clojure, por exemplo, tá? Então, os microserviços em Clojure, com esses bancos de dados em Datomic, tá? Se a gente for seguindo aqui, para que a gente consiga trazer essas informações que vão acontecendo ali nos microserviços e vão sendo registradas nesses bancos de dados Datomic para um ambiente analítico, então trazer do ambiente transacional para o ambiente analítico, a gente tem um microserviço que é responsável por isso também, que é o que a gente está chamando aqui de Datomic Extractor, tá? Então, esse Datomic Extractor, ele vai lá em cada um desses bancos de dados e traz as informações e junta tudo isso nesse AWS S3, que é o nosso repositório, que ele serve aí como um papel de um data lake, algo nesse sentido, tá? Depois que isso tudo fica no data lake, fica centralizado lá, a gente consegue consumir isso dentro do Transformation Layer, tá? Esse Transformation Layer, ele é o maior repositório que a gente tem no Nubank hoje. Ele é onde a maior parte das pessoas vão passar a maior parte do tempo trabalhando, digamos assim, principalmente o pessoal de Analytics Engineer, analistas e Data Scientists, eu diria. Então, eles ficam bem focados aqui, e é aqui onde eles vão construir os datasets, os modelos em batch, e uma série de outras coisas, tá? Aqui nesse Transformation Layer. Tem uma coisa aqui nesse diagrama que está faltando, que é o seguinte, a gente viu como que os bancos de dados em Datomic, como que a gente consegue extrair as informações deles para trazer para o nosso Transformation Layer, tá? Mas existe uma outra coisa que pode acontecer aqui. Em algumas situações mais específicas, digamos assim, mais próximas até de analistas ou até de analytics engineers, a gente tem outras fontes de dados que não são do banco de dados Datomic, que não vieram de microserviços, tá? Então, por exemplo, digamos que o Nubank trabalha com empresa terceira, e essa empresa terceira envia alguma informação, por exemplo, através de um CSV, ou a gente se comunica, tem uma integração específica para isso, que não é através de um microserviço, por exemplo. Aqui no Nubank a gente tem algumas situações de alguns bancos de dados em DynamoDB, por exemplo, ou às vezes é simplesmente aquele primeiro exemplo lá de empresa terceira que mandou um arquivo Excel, mandou um arquivo CSV, e a gente quer trazer essas informações para o nosso Transformation Layer para poder fazer análises usando outros datasets que a gente tem, aplicando isso em modelos em batch, por exemplo, uma série de outras coisas. Então, a gente tem também, além do Datomic Extractor, a gente tem aqui o que a gente está chamando de Non-Datomic Extractor, que vai trazer essas informações e vai trazer para o AWS também. Então, isso tudo fica lá centralizado no AWS S3 e a gente, então, consome para o Transformation Layer. E lá a gente tem essa visão holística, tá? Como já foi falado antes um pouquinho, esse nosso Transformation Layer, ele é na imensa maior parte assim, deles que com escala. Tá? O motor que consegue executar todas essas operações é o Spark. Então, é através do Spark que a gente consegue executar os datasets, executar os batch models, fazer a computação que é necessária. Tá? E aí, eu falei um pouquinho de como que esse Transformation Layer é super importante, é o maior repositório aqui do Nubank, né? E aí, só para vocês terem uma noção, voltando também para aquela ideia de quais que foram as filosofias, né, que fizeram com que o Nubank hoje tenha conseguido ganhar o tamanho que ele está, no nosso Transformation Layer, todo mundo de qualquer equipe, independente se você é um Analytics Engineer, um analista, o que for, você pode criar novos datasets. Tá? Então, por causa disso, hoje a gente tem mais de 900 contribuintes de diversas equipes, de diversas áreas. Tá? Só nesse Transformation Layer. Outra decisão que a gente teve é que as equipes elas têm que ser empoderadas para encontrar soluções para os próprios problemas. Então, por causa disso, a gente hoje já tem mais de 26 mil pull requests no nosso Transformation Layer, só no nosso Transformation Layer também. Esse seria um terceiro ponto, eu diria que é um dos mais fortes aqui dentro do Nubank, por ter equipes dedicadas para melhorar a experiência do usuário que está contribuindo com a nossa plataforma de dados, a gente hoje tem mais de 63 mil datasets criados por usuários. Então, temos equipes dedicadas para melhorar
criar ferramentas novas, criar novos processos, simplificar novos processos, para que o processo de contribuição, a atividade de contribuir para o nosso Transformation Layer, para o nosso ETL inteiro, na verdade, ele seja fácil, ele seja simples, ele seja seguro, que a gente consiga manter a qualidade, tá? Mas ainda assim, com esse tamanho, com essa escala da plataforma, claro que surgem dúvidas sobre governança, sobre qualidade dos dados, né, sobre controle, sobre monitoramento, esse tipo de coisa. E aí é quando a gente começa já a trazer mais para o lado da Malu, que ela vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Boa, excelente, Emery. Muito obrigada aí por essa super explicação dessa parte tão fundamental que é o nosso processo, né, da extração e transformação. Alguns modelos aí, algumas empresas afora, elas até pulam essa etapa de transformação que o Emery falou, muitas buscam a informação diretamente do Data Lake, mas aqui não é o nosso caso, graças a Deus, a gente faz a parte do processo desde a extração à transformação, mas tão importante quanto essas etapas também tem o carregamento dos dados, né? Aqui a gente vai dar um foco um pouco mais específico em como é que a gente faz essa divisão dessas informações, quais são as ferramentas que a gente usa, né, para poder fazer o compartilhamento dessas informações com os demais contribuintes aí que o Emery excelente mencionou aí. A gente tem muitos contribuidores, a empresa é definitivamente uma empresa driven, então faz super sentido a gente disponibilizar os dados da melhor maneira possível. Então, a princípio, a gente vai estar falando sobre o BigQuery Loader, né? Mas por que BigQuery Loader? Por que esse nome específico? Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre o BigQuery em alguma mesa redonda que vocês já tenham participado, em algum ambiente de discussão interno da própria empresa de vocês. Mas o BigQuery, ele é basicamente para nós aqui no Nubank, nosso Data Warehouse, né? É lá onde a gente consegue disponibilizar de uma maneira simples e ágil para os analistas, para os engenheiros, até mesmo para nós mesmos, Analytics Engineers, os dados que estão sendo transformados ali junto a essa camada de transformação. No BigQuery em específico, e eu quero muita atenção de vocês nesse momento, a gente tem um processo de governança dos dados, né? Não é necessariamente todo mundo da empresa que vai ter acesso a todo tipo de informação. E aí eu queria que vocês guardassem essa informação, porque a gente vai conversar com mais detalhe ela lá na frente. Então, a gente já tem a disponibilização dos dados acontecendo no BigQuery, como a Tabs bem mencionou no início, na nossa primeira talk. A gente tem algumas ferramentas que a gente usa para o dashboard, né, para poder dispor essas informações aí de uma maneira mais fancy, eu diria assim, mais arrumada, de fácil leitura. Então, a gente tem ferramentas do tipo do Looker e ainda Data Studio para disponibilizar essas informações, para gerar esses dashboards, mas não só isso, né? Eu estava olhando aqui no chat alguns comentários, perguntaram sobre Databricks. E aí, faz sentido a gente conversar sobre o Databricks aqui também. Assim como a gente tem a ferramenta, a gente tem esse caminho aí para carregar essas informações junto ao BigQuery e ao Looker, a gente também tem junto ao Databricks. O Databricks aqui do nosso lado, ele opera mais como um ambiente de testes mesmo. Mas por que, Malu, a gente faz um ambiente de testes no Databricks, não necessariamente a gente faz lá no BigQuery ou, sei lá, no Looker da vida? Existem operações que são mais pesadas, né, que são mais ostensivas, e que talvez criar esse caminho completo ali, usando SQL, ou puramente SQL, torne o processo muito oneroso para quem está construindo. Então, lá no Databricks, a gente tem a possibilidade de fazer as modificações, as transformações desses dados que já tenham sido gerados nessa outra camada de transformação, usando Spark, usando Scala, usando Python, Hive, enfim, o que tiver disponível ali, né, como uma linguagem que for um melhor conhecimento ali para o analista que estiver utilizando os dados. Então, o Databricks, ele nos dá esse suporte para que a gente consiga fazer essa manipulação um pouco mais trabalhosa, um pouco mais onerosa em cima dos dados, e que vai além aí com uma ferramenta adicional, além do BigQuery e do Looker. E, por fim, mas não menos obstante, também notei aí na pergunta de vocês que o processo é circular no Nubank, como é que funciona? Realmente é muito dado, é muita coisa acontecendo, então fica um processo meio louco à primeira vista, mas aí a gente pode mencionar, e muito bem mencionar, sobre a Serving Layer, porque o Emery mencionou no início que os microserviços, eles são responsáveis pela geração dos dados, correto? Então, cada um tem sua própria geração de contexto, seus próprios datasets, suas próprias construções. E lá na Transformation Layer, a depender da necessidade do time, a gente pode unir um ou mais contextos ali para compor uma decisão de projeto, uma decisão de negócio que venha acontecer. E essa informação, ela pode ser utilizada
como retroalimentação para um outro serviço que também esteja sendo criado, ou ainda para modelos de predição aí, como os meninos mencionaram na talk anterior. Então, como é que a gente pode fazer a disponibilização desses dados aí circulares aqui dentro, né? A Serving Layer, ela dá essa possibilidade para a gente, onde a gente se utiliza dessa plataforma, né, desse ambiente já tratado, desses dados já devidamente tratados, para imputar novamente essas informações nos nossos microserviços, nos nossos modelos preditivos. Então, esse ambiente de carregamento aqui dentro do Nubank, ele é super completo e a gente tenta sempre cobrir o máximo de possibilidades possíveis. Mas muito provavelmente vocês devem estar aí pensando, caraca, que massa, tem tanta coisa acontecendo, mas como é que essa galera consegue manter a eficiência desses dados? Como é que a galera consegue manter a qualidade desses dados? É muito dado, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho certeza disso. Mas aí, uma coisa que eu gosto muito aqui do nosso ambiente, aqui de trabalho do Nubank, e eu vou conversar com vocês aqui sobre, é como é que a gente desenvolve pessoas. Muito mais do que tecnologias, muito mais do que ferramentas, muito mais do que plataformas, a gente está preocupado com pessoas aqui. Então, eu tenho visto aí nesses Q&As, no chat de vocês, várias perguntas sobre, eu não sei a linguagem de programação A, eu não sei sobre arquitetura B, como é que eu faço? Eu vou precisar aprender tudo isso antes de entrar no Nubank, antes de aplicar para uma vaga? E a resposta é não necessariamente. Claro que é importante que a gente tenha um conhecimento mínimo sobre a área que está se aplicando, mas aqui no Nubank a gente preza muito pela cultura de compartilhamento, né? Pela gestão de conhecimento que a gente tem aqui dentro. Então, quando a gente está falando aqui de gestão de conhecimento, faz muito sentido a gente mencionar sobre treinamentos. E nesses treinamentos aqui, o Simeone mencionou, né? A gente tem onboardings que conseguem, em seu prazo devido ali de 3 a 6 meses, conter, né, todos os caminhos aí para a gente começar o desenvolvimento apropriado aí para cada um dos times. Então, nós temos onboardings dedicados à área de negócios, onboardings dedicados à área de tecnologia, à área de dados, e não apenas isso. Assim como esse Building New aqui, esse Analytics Engineer Meetup que está acontecendo, nós temos outros fóruns, outras apresentações, outro tipo de talks que estão acontecendo aqui internamente e também externamente no Nubank, que fortalecem esse ambiente. Além dos treinamentos, a gente tem uma galera muito legal aqui para dar um suporte a dados. A gente tem vários estágios aí acontecendo dentro do nosso ambiente, dentro da nossa plataforma, e eu concordo com vocês que deve ser bastante difícil saber tudo o processo de cabo a rabo aí, né? Do início ao fim. Então, aqui dentro nós temos canais, né, dentro dos nossos canais de comunicação no Slack, canais que são focados em tirar dúvidas sobre o ambiente de dados, uma comunidade colaborativa, eu sei um pouco, o Emery sabe outro pedaço, se a gente junta, a gente constrói um grande projeto, a gente constrói uma grande equipe, e isso faz parte também do nosso processo de desenvolvimento interno aqui. Então, anúncios, discussões, tudo isso acontece de maneira colaborativa entre todos os times que compõem essa grande equipe de dados que a gente tem aqui. E, por fim, ainda falando sobre esse desenvolvimento aí interpessoal que a gente tem aqui dentro, nós temos guildas, que são pequenos grupos dedicados a ações específicas aqui dentro do Nubank, como é o caso de guildas para a diversidade, guildas das mulheres, guildas sobre arquitetura, sobre documentação, sobre ferramentas. Então, aqui a gente tem a oportunidade de mergulhar um pouco mais em tópicos específicos e a gente se juntar com uma galera massa para empoderar e aprender um pouco mais sobre essas áreas super específicas. Então, massa, a gente falou sobre treinamento, sobre suporte de dados, sobre guildas, mas e as ferramentas internas aí? O que é que a gente está fazendo aqui dentro que pode dar suporte a todo esse ambiente aí, toda essa arquitetura gigante de dados aí que a gente está conversando? Então, a gente investe bastante em ferramentas de Data Discoverability. É muito importante, gente, para um ambiente, principalmente como o nosso aqui, de Big Data, de uma quantidade massiva de dados, nós termos tudo bem muito documentado e de fácil acesso. Então, nós investimos em ferramentas de catalogação de atributos, de dados, e lá a gente pode saber exatamente o que é que uma tabela é, qual é a descrição dessa tabela, quais são os atributos que estão contidos nessa tabela, o que é que eles significam. Isso é muito importante para um ambiente de desenvolvimento. Eu não sei, eu acho que a gente já deve estar uns 6 mil Nubankers aí, 6, 7 mil Nubankers. Imagina se a gente precisasse contactar ou achar aquela pessoa que fez a tabela A, B ou C. Seria
massivo tentar encontrar essa resposta aqui dentro do Nubank. Então, esse ambiente de colaboração, da gente criar documentação, da gente manter esse ambiente sempre atualizado, ajuda muito no nosso processo. Na meeting passada, né, no nosso meetup passado, eu vi que vocês tiveram uma conversa com o Abdala sobre o controlinho, e o controlinho é um bom exemplo desse pilar de qualidade de dados que a gente tem aqui dentro da nossa infraestrutura. É muito importante para a gente manter e prezar a qualidade dos nossos dados, entregar dados claros, com definições corretas, né, que sejam de fácil rastreamento, de fácil monitoramento. Então, essas informações, elas compõem também o nosso ambiente e são super fundamentais para o excelente funcionamento dele. Então, para quem tiver mais interesse sobre o controlinho, dá uma checada no nosso link aí anterior, para dar uma aprofundada no que é esse cara aí tão legal que o Chapter de Analytics Engineer desenvolveu. E aí, eu lembro que eu pedi para vocês guardarem a memória aí sobre governança de dados, e é super importante a gente ter essa informação muito bem guardada aqui, porque a gente está falando de muito mais do que uma empresa de tecnologia, né? A gente também está falando aqui sobre movimentações bancárias, né? Informações dos nossos clientes. É super importante a gente garantir que esses dados eles estejam muito bem mantidos, muito bem reservados, e que a gente também evite que essas informações elas estejam de fácil acesso aí para todo mundo. Não é que a gente não confia aí nos Nubankers, não, tá, pessoal? A gente realmente é uma família aqui, a gente entende que todo mundo faz parte fundamental desse processo de desenvolvimento, mas existem regulações aí que permeiam, e eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de algumas aí que estão em vigência, como é o caso da LGPD, que a gente precisa garantir aquela informação, aquela qualidade do dado e, sobretudo, o acesso do dado dos nossos clientes. Então, nem todos os dados são acessíveis por todas as camadas, por todos os times, vai depender muito da necessidade. E, por fim, bom, a gente está falando de 2,5 petabytes de dados e mais de 900 terabytes de dados aí. Então, é muito dado. Faz sentido a gente ter uma ferramenta muito eficiente de gerenciamento aí desses metadados, desse metadata que compõe essa grande plataforma. Então, aqui está os 4 principais ferramentas internas que a gente preza aqui pela nossa infraestrutura, para manter uma coesão na nossa infraestrutura de dados. E era isso que a gente queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido aí uma boa apresentação, que vocês tenham entendido o que é que está acontecendo aqui por debaixo dos panos, e eu convido vocês a participarem do nosso processo seletivo também, para compor aí esse grande time, que é o time de dados aqui no Nubank. Obrigado por compartilhar esse conhecimento aí sobre a nossa plataforma. Acho que é extremamente complexo, né? Desde que eu entrei, eu estou há 5 meses, um pouco mais no Nubank, eu acho que não chega nem a 10% de conhecer tudo que tem por trás dos panos, e é realmente muito complexo, coisas que a gente construiu. Acho que o mais incrível é que o Nubank construiu a própria plataforma de dados, né? Em vez de utilizar ferramentas prontas no mercado, a gente foi lá e construiu a nossa própria. E eu acho isso muito legal, principalmente junto com a democratização de dados que a gente tem aqui dentro. Mas muito obrigado de novo aí pela participação, por compartilhar esse conhecimento, Malu e Edu.